Esse episódio vai mudar completamente a sua comunhão com Deus. Se você está assistindo esse vídeo, se esse vídeo chegou até você, é porque de fato vai ajudar muito na sua edificação espiritual. Esse é o nosso segundo episódio da nossa série Edificação Espiritual. São 21 dias em que nós vamos juntos edificar a nossa fé. Eu vou aprender e de alguma forma você que está assistindo esse vídeo vai aprender também. E no nosso segundo episódio nós vamos falar sobre a importância da oração. É muito importante a gente orar todos os dias, muito importante nós orarmos para aumentar, fazer crescer, ter intimidade com o nosso Senhor Jesus. Jesus nos ensinou a orar com a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, toda vez que nós formos orar, toda vez que você for orar, a primeira coisa que nós devemos fazer é santificar o nome do Senhor Jesus. E a melhor forma de santificar o nome do Senhor Jesus é o adorando, é exaltando o nome dele, é engrandecendo o nome dele através das suas palavras. Da mesma forma como, por exemplo, alguém vai falar com o prefeito, ou com o juiz, ou com o governador, ou com o presidente, ou com o rei de algum país, a reverência diante daquela autoridade é muito grande. Da mesma forma, nós temos que reverenciar o nosso Senhor Jesus. Tem que haver essa referência. Por isso que o Senhor Jesus nos ensina no Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Deus, ele está no céu. E santificado seja o teu nome. Ou seja, santificado seja o nome do Senhor Jesus. Só que o que eu quero que você entenda para você de fato fazer crescer essa comunhão com Deus, essa intimidade com Deus. A minha oração, a sua oração ou a oração de qualquer pessoa, ela chega até Deus. Deus ouve aquela oração. Só que tem orações que são feitas com inteligência, com palavras direcionadas àquele problema ou àquele pedido que a pessoa faz. Oração, na maioria das vezes, é para pedir. Só que antes de pedir, nós agradecemos, mesmo Deus não fazendo acontecer aquele pedido que você acabou de fazer. Ou seja, nós agradecemos antecipadamente. Nós agradecemos antes de acontecer. Só que eu vou contar o segredo para você, eu vou mostrar aqui na Bíblia, na Palavra de Deus, como orar. O que traz essa intimidade com Deus através da oração. Existia uma igreja que era a igreja de Tessalonicenses. E Paulo escreveu uma carta junto com Silas e Timóteo. Escreveram uma carta para essa igreja. Só que o detalhe importante que eu quero que você entenda é que essa igreja era uma igreja de fé. Era uma igreja de esperança, uma igreja humilde, uma igreja que confiava na volta do Senhor Jesus. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz assim, orai sem cessar. Essa é a orientação que Paulo deu a essa igreja. Ora, se ele deu essa orientação, é porque ele sabia que aquela igreja era capaz de orar sem cessar. Aí diz mais assim no versículo 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Gente, em tudo na nossa vida, a gente tem que dar graça. A gente tem que agradecer a Deus. Às vezes, a gente quer uma oportunidade. Às vezes, a gente quer tanto algo, almeja tanto algo. A gente pede para Deus, ora para Deus por alguma coisa. E no momento em que a gente vai conquistar,
aquilo que a gente tanto lutou, não acontece. Mas Deus fala que em tudo dai graça. Existe um versículo também que diz que tudo coopera para o bem daqueles que creem. Ou seja, se você está orando, se você está falando com Deus, se você está dobrando o seu joelho, se você está jejuando, fazendo aquilo, fazendo de tudo para aquilo acontecer e não aconteceu, fique em paz, fique tranquilo, porque se não aconteceu, é para cooperar para o seu bem. E a Bíblia nos ensina, assim como o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, usando Paulo, disse para a igreja de Tessalonicenses: em tudo dai graça, porém a gente deve orar sem cessar. O que é orar sem cessar? Orar sem cessar é quando você acorda e agradece por acordar. É quando você vai almoçar e agradece por aquele alimento na sua mesa. É quando você está doente, enfermo, e você ora com a imposição de mãos, pedindo para Deus curar você daquela doença. É quando você, ao jantar, ao dormir, ao ver o seu filho bem, ao ver o seu filho com saúde, você agradece a Deus. Isso é orar sem cessar. E claro, quando você vai na igreja, quando você clama, quando você ora, quando você busca, ou seja, durante 24 horas por dia, você está sempre orando, você está sempre colocando Deus, colocando o Senhor Jesus à frente de tudo. Isso é orar sem cessar. Às vezes você não ora com palavras, você não fala, mas aqui no seu pensamento você está orando, você está pensando em Deus, você está indo buscar oportunidade de emprego, você nem chegou no RH, nem chegou na empresa, mas no seu pensamento você está orando, vai dar certo, o gerente vai me contratar, aquele negócio vai fechar. Isso é orar sem cessar. Só que antes dessa oração sem cessar, você deve entender que a gente deve engrandecer, louvar ao nome do Senhor Jesus. E então, na continuação, nós devemos orar sem cessar. Eu vou falar algo muito importante para você. A oração, ela é para tudo. Tudo. Seja para curar, seja para libertar, seja para abençoar, seja para pedir, seja para agradecer, para tudo. Orar sem cessar, pedir, agradecer, buscar, oração de libertação, oração de milagre, oração de cura. Todas essas orações nós podemos fazer. Porém, outro detalhe importante é que a gente deve orar sem cessar durante todos os dias. Então, para você crescer sua intimidade com Deus, aumentar a sua intimidade com Deus, ter mais unção. Unção é comunhão. Ter mais comunhão com Deus, todos nós devemos orar sem cessar. E o melhor modelo de oração, a melhor forma de você aprender a oração é orando o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. E essa parte aqui que eu vou falar agora é a mais interessante. Seja feita a tua vontade, ou seja, seja feita a vontade do Senhor Jesus e não a minha. O detalhe importante da oração é que a vontade que tem que ser feita, que tem que prevalecer, é a vontade de Deus. É a vontade dele que tem que prevalecer. Então, para uma oração ser concretizada, para uma oração acontecer, aquilo que você pediu, aquilo que você orou, aquilo que você buscou, clamor tanto, tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Se você orar e a sua oração, a sua vontade está de acordo com a vontade de Deus, que é primordial, que é em primeiro lugar, então Deus ele vai atender a sua oração. Ele vai realizar a sua oração. Então é muito importante você entender sobre isso. Tenho certeza que se você de fato entender
isso que eu acabei de explicar, a sua oração a partir de agora vai mudar completamente. Vai mudar de patamar de forma extraordinária. Não para se glorificar, não para você achar que você é mais íntimo de Deus. Eu sou mais íntimo de Deus porque eu faço uma oração bonita, porque eu faço a oração do Pai Nosso. Não. Mas para que a vontade de Deus prevaleça na sua vida. Esse é o nosso segundo capítulo, esse é o nosso segundo episódio sobre o tema oração. Orar sem cessar, glorificar o nome do Senhor Jesus e estar com a sua oração de acordo com a vontade de Deus. Certo? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Até amanhã no nosso terceiro episódio da nossa série Edificação Espiritual.